Muitas pessoas dizem, pastor, eu não aguento mais. Toda vez que eu converso com meu marido, toda vez que eu converso com a minha esposa, é agressão, são palavras duras, são ofensas, são humilhações, são mentiras. Eu não aguento mais. Por que tudo isso está acontecendo? Por que tanto repúdio, assim? Por que tanto ódio? Por que tanto rancor nas palavras deles? A questão simples é que eles falam daquilo que lhes é próprio. O que significa isso? Jesus certa vez disse que o diabo ele é pai da mentira e, portanto, toda vez que ele profere mentiras, ele está falando da própria natureza dele, que é uma natureza de mentiroso, de pai, de inventor da mentira. Está escrito em João 8,44, vai dizer assim, ó, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, o diabo ele mente porque ele não tem verdade nele, não tem como ele oferecer, não tem como ele ofertar verdade se ele não tem. Então o que ele vai ofertar, o que ele vai dar para as pessoas é exatamente aquilo que ele tem, que é mentira atrás de mentira. Seu marido, quando mente, seu marido quando humilha, quando ofende, quando age com ignorância, com desrespeito, é claro que ele vai ofertar isso para você, porque é o que ele tem. O que ele tem, ele vai apresentar para você guerra, brigas, confusões, porque é o que ele tem para te oferecer. Ele não tem paz, então não tem como ele te oferecer paz. Ele não tem carinho dentro dele, não tem como ele te oferecer carinho. Ele não tem amor, não tem como ele oferecer amor para você. Você precisa entender que as pessoas só podem dar aquilo que elas têm, aquilo que elas possuem. Não tem como dar algo que não tem. Por exemplo, se eu dissesse para você, me dê 50 mil reais. Se você tiver, você pode dar. Mas se você não tiver, você jamais vai conseguir fazer isso. Porque você não tem, é uma impossibilidade. Você não tem como fazer isso. Mesma coisa é o marido hoje, mesma coisa é a esposa, vivendo na prática do pecado. É uma questão de caráter? É claro que é uma questão de caráter, mas também é uma questão de personalidade, é uma questão maligna, do próprio diabo, e é uma questão de natureza pecaminosa. Eles estão vivendo no pecado, portanto, o que eles têm para nos oferecer são apenas coisas ruins. Quando o seu marido diz que não te ama, é porque ele não entende o amor. Não é porque ele realmente não te ama mais, mas é porque o sentimento que existia dentro dele de amor, ele desconhece. Agora, o que ele conhece por amor é aquilo que ele está vivendo. Agora, aquilo que ele reconhece como sendo um amor verdadeiro é o engano. Por isso é que muitas vezes ele vai dizer, eu não te amo. Mas dentro dele, sempre vai haver uma responsabilidade contra você. Porque é isso que a aliança do matrimônio faz com as pessoas. As une, as transformam em uma única carne. Há um desígnio ali e não tem como se romper isso sem causar marcas em ambos os lados. Não tem como. Portanto, o seu marido hoje pode dizer um monte de balelas para você. Você precisa deixar entrar por um ouvido e sair por outro. Você não pode reter isso dentro de você. Você não pode, porque tudo que ele fala é proveniente do estado em que ele se encontra. Ele sai desse estado vegetativo nas coisas malignas e, cara, ele vai recobrar o amor por você. Ele vai demonstrar carinho, afeto, respeito, vai te honrar. Porque neste momento ele não tem nada disso para te oferecer. Mas a hora que ele sai desse estado de completa podridão,
sim, aí ele vai ter o que te ofertar, ele vai ter sim aquilo para te oferecer, que é amor, que é carinho, que é tudo isso que hoje ele não consegue. E aí algumas pessoas vão dizer, pastor, mas o meu marido faz isso, faz aquilo. Eu sei, tem muitos casos, né? Ontem na live uma irmã até falava conosco a respeito de que o marido, ele acaba não voltando para casa, não demonstrando arrependimento, mas cuida dela em todos os detalhes, seja de forma financeira, seja de forma braçal, né? Nos serviços cotidianos, né? O fato é que Deus está permitindo que essa situação ocorra, existe ainda dentro dele uma responsabilidade para com a esposa e isso é muito bom, isso é muito positivo, mas isso não é regra, isso não é para todos os casos. O que a gente precisa entender e de uma forma muito precisa é que nem todos os casos são iguais. A única coisa igual para todos os casos é que Deus restaura, é que Deus aperfeiçoa. Agora, um deserto é diferente de um deserto. As coisas que precisam ser tratadas num casal, muitas vezes não é aquilo que precisa ser tratado em outro, né? Então a gente precisa diferenciar uma coisa da outra. Mas em linhas gerais, o matrimônio, quando ele é desfeito, as pessoas estão num engano, estão numa falta de entendimento, como a própria Bíblia chama, numa falta de juízo tão grande, mas tão grande, que ela começa a entender errado as coisas. Então ela abre mão de conceitos corretos, de coisas certas de uma vida inteira, para abraçar o errado de 2, 3 dias. Eles fazem isso porque eles perdem a barreira divina, o freio divino, que é quando Deus diz, olha, porque eles deixaram de me servir, eu os entreguei para que eles vivenciem todo tipo de perversão, para que façam coisas abomináveis. Ou seja, Deus retira o freio da pessoa, e por isso o marido faz o que faz, a esposa faz o que faz, porque eles não têm mais o freio divino que os segurava. Porque nós, querido, e isso precisa ficar bem claro, todos nós, seres humanos, temos uma natureza pecaminosa terrível, terrível, que nos leva a fazer coisas incríveis, incríveis mesmo, e horrendas, não só incríveis, mas horrendas. Então é preciso que a gente consiga compreender que o marido, neste momento, ele jaz no maligno, ele está oferecendo aquilo que ele tem é podridão, é sequidão de ossos, é tristeza, é rancor, é mágoa, é transmitir culpa a outro. Ele sempre está fazendo isso na mente dele, no coração dele, ele está vivendo isso dia após dia, e é claro que quando ele te vê, ele vai agir assim. Se ele não agir com ignorância para o seu lado, ele vai tentar fazer de conta que você nem existe, ele vai simplesmente te ignorar, e na verdade o que você precisa fazer é esquecer isso. Não deixar isso virar um sentimento e você ficar remoendo isso. Isso você não pode fazer. Há também aquele cônjuge que ele vai partir por outras linhas, que é a linha de machucar, de ferir através de coisas boas, através de coisas aparentemente boas. Porque aqui a Bíblia diz que o diabo ele profere mentira, e quando ele profere mentira, ele fala daquilo que ele é próprio, da própria natureza dele. Mas a Bíblia também diz que o diabo ele é capaz de se disfarçar em um anjo de luz. Ele é capaz de se mostrar bom para as pessoas, simplesmente para as enganá-las. O ser humano, quando está nesta fase de completo afundamento no pecado, ele vive exatamente essa natureza maligna, exatamente isso. E muitas vezes ele faz de conta que ele está te oferecendo algo bom, quando na verdade a natureza dele impede que ele ofereça algo bom. Aparentemente é algo bom. Eu vou te dar um exemplo. Quando o seu marido, sem ter nenhum tipo de arrependimento, ele te procura para ter relações sexuais, ele fala 1000 palavras doces, agradáveis, tal, até vocês se deitarem. Quando vocês se deitam, vocês têm o prazer sexual, ele se satisfaz ali, e aí ele volta para a vida dele lá e deixa você um bagaço,
por ter sido usada sexualmente como um objeto sexual e não tem nenhuma mudança prática na vida do marido. O que isso levou? A nada. Ele simplesmente te usou para ter a satisfação, mas aparentemente ele estava um doce com você, só que não é exatamente o que ele estava fazendo. Ele não estava sendo um doce, apenas a casquinha, apenas ali a cobertura, porque o recheio mesmo, não. O recheio ainda é maligno, ainda precisa ser restaurado pelo poder de Deus. Enquanto isso não acontecer, você vai ter apenas aparência, mas você vai ter destruição por dentro. Que Deus abençoe você, que você possa compreender, que você possa entender e que você possa estar atento. Seu marido, sua esposa precisa demais da sua intercessão. Não desista, mas esteja sempre vigilante para que você não caia nas armadilhas de Satanás. Deus te abençoe, fique na paz e até nosso próximo encontro.